Shalom, tudo bem? Hoje nós vamos trazer revelações, falar coisas tremendas da palavra de Deus sobre o jugo de Yeshua e vamos também trazer os princípios sobre Pessa, os princípios da palavra de Deus sobre a libertação do povo de Israel no Egito. Então é algo tremendo, revelações maravilhosas da Escritura, ok? Então vem comigo, vamos lá. Eu vou ler Mateus capítulo 11 e o versículo de número 28. O texto sagrado, Matitiahu em hebraico, Mateus capítulo 11, verso 28. Diz o texto assim, ó: Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso, humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pois muito bem, esse texto é maravilhoso, mas ele por muitas vezes é mal entendido, mal compreendido e às vezes fica e continua assim, né? Mas eu quero trazer o entendimento do texto e quero fazer com que o Logos se torne rema na sua vida, com que a palavra escrita se torne palavra conhecida e praticada. A palavra que você vai praticar no seu dia a dia. Veja bem, o texto diz assim, ó: Vinde a mim. Então, Yeshua, ele fala para as pessoas, vinde a mim. Então, era comum, era normal os rabinos chamarem as pessoas para sentarem-se, para estarem perto dele, para ficarem perto dele. Todos os rabinos tinham isso em comum, ainda assim o é em muitos lugares. O rabino é um mestre, é um professor, um instrutor da Escritura. E o rabino, ele coloca as pessoas para ouvir os seus ensinos, os ensinos deles, né, do rabino. E aí ele fala assim, vinde a mim. Por que ele usa essa maneira de chamar as pessoas? E quando você olha para o texto bíblico, você vai perceber que João Yohanan, que batizava as pessoas, ele manda os seus discípulos até Yeshua. Yeshua é rabino, é um mestre. João é um profeta. Então João manda os seus discípulos, Talmidim, irem até Yeshua para aprender dele, para saber, para conhecer mais um pouco. Ok. Só que Yeshua, ele não diz se ele é o Salvador, se ele é o Messias. Quando os discípulos de João perguntam quem é o Senhor, ele fala assim, olha, fala para João que os cegos veem, os aleijados são curados, os surdos ouvem, os paralíticos andam e até os mortos são ressuscitados. Por que ele não fala direto, mas ele fala dando sinais? Porque ele e Yeshua, na maneira judaica de ensinar, os rabinos, eles não falam direto. Eles falam muitas vezes, ou na sua maioria, por parábolas ou por histórias. Então é comum os rabinos ficarem contando histórias. E dentro da história tirar uma verdade, tirar aquilo que eles querem falar e ensinar. É muito comum isso. Na cultura judaica é assim. E aí Yeshua fala assim, olha, fala que os cegos veem, os surdos ouvem, né? E aí os discípulos de João voltam com essa mensagem. Só que, para quem tem conhecimento da Escritura, da Palavra de Deus, dos textos sagrados, sabe que essas são profecias, todas essas são profecias do Mashiach, do Messias. Que quando ele se manifestar na terra, ele vai curar cegos, ele vai dar visão aos cegos, ele vai fazer o surdo enxergar, o aleijado andar, o morto ressuscitar. Isso são profecias a respeito do Messias, do Mashiach. Por isso que ele responde apenas com sinais. Ele não diz quem ele é. Mas para alguém que conhece a Escritura,
pegou que ali é o Messias, ele é o Messias. Ele não falou direto, mas ele falou em sinais. Ok, até aqui. Aí, Yeshua fala com seus talmidim, com seus discípulos, com seus seguidores. Ele fala sobre o Salvador, a humildade do Salvador, que é uma característica do Messias. Rabino, o que é ser humilde? Ser humilde não é uma pessoa que anda com roupa rasgada. Ser humilde é uma pessoa que reconhece o valor da outra. Ser humilde é alguém que reconhece o valor, mesmo sabendo que aquela pessoa tem menos valor. Ou seja, eu sei, o outro não sabe, mas quando eu tenho atitude de humildade, eu ainda assim considero aquela pessoa. Eu ainda vou parar para ouvir, eu ainda vou considerar o que ela fala. Isto é atitude de humildade. Isso é ser humilde. Humildade é reconhecer o valor do outro, reconhecer o valor da outra pessoa. E por muitas vezes, nem a família reconhece, né? Nem os amigos reconhecem. Mas quem é humilde realmente conhece e reconhece o valor do outro. Então agora ele chega no texto e diz assim: vinde a mim. Ou seja, eu quero te dar um ensinamento, eu quero transmitir um conhecimento, eu quero transmitir uma maneira, eu quero transmitir a maneira de ver, de enxergar. Eu não sei se você sabe, mas discípulo na Bíblia Sagrada e no judaísmo, o discípulo é alguém que pensa igual ao mestre. Discípulo não faz a vontade dele. Discípulo faz a vontade do mestre. Discípulo não anda dizendo, eu acho que é assim. Não, você não acha não. Se você é discípulo, quem acha é o mestre, você só segue o mestre. Discípulo. Discípulo tem a maneira de entender, o entendimento, a maneira de pensar. Discípulo é alguém que enxerga com os olhos do mestre. E o que é ser um discípulo? É exatamente ter a mente do mestre. Então, quando eu estou fazendo discípulo, quando eu estou discipulando alguém, eu estou transmitindo a minha maneira, a minha mente para a mente daquela pessoa. Eu estou fazendo com que aquela pessoa pense de uma maneira mais correta, mais justa, mais honesta. Claro que nós estamos falando de uma pessoa que faz isso com a Bíblia Sagrada, né? Então, o discípulo é alguém que recebe a mente do mestre e abre mão da sua própria mente. Então eu vou abrir mão da maneira de pensar, minha maneira de pensar, e vou pegar a maneira de pensar do meu mestre. Entendeu isso? Isto é ser um discípulo. Em hebraico, ser um aluno. Em hebraico, ser um talmidim, ou talmidim. O talmidim, talmid, é aquele que tem a mente do seu mestre. Então, se eu conversar com um discípulo, eu vou entender a cabeça do mestre, porque o discípulo reproduz exatamente o mestre. Então, quando alguém fala comigo que é discípulo de Jesus, né, muita gente fala a nomenclatura Jesus e Yeshua, eu chego até a arrepiar, porque ele fala que é discípulo, mas fala mentira. Ele fala que é discípulo, mas tem mania de dar cheque sem fundo. Tem um cheque sem fundo físico, que é aquele cheque do bancário, né? E tem um cheque sem fundo espiritual. É quando você promete as coisas para alguém, mas você mente e não faz. Aí você está se comprometendo no mundo, no reino espiritual, com mentira. Você está abrindo porta para o espírito da mentira entrar. Então você não pode dar cheque sem fundo de espécie alguma. Percebeu aí? Por isso ele diz, vinde a mim. Por que ele fala vinde a mim? Ele fala assim, olha, vem até a mim. Eu quero fazer um convite para você. Eu vou te dar um ensino, vou te dar um conhecimento, vou te dar sabedoria, vou te dar muitas coisas. Então vem a mim. Pois bem, o texto diz, vinde a mim, ou seja, dá ouvido a esse mestre, a esse rabino, presta atenção no que eu vou falar. Por isso ele fala, vinde a mim. Porque ele chama a atenção das pessoas. Por isso ele fala, vinde a mim. Porque eram os discípulos que estavam ali. E ele fala, ei, vinde a mim.
Ou seja, escute o que eu vou te falar agora. Ele vai trazer uma lição muito extraordinária. Ele diz assim, ó, vinde a mim, quem? Quais são as pessoas? Aí ele diz, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Mas ele não está falando de um cansaço físico. Ele está falando de um cansaço espiritual, de um cansaço da alma. Então chega de escutar o que você tem escutado. Chega de buscar o que você está tentando buscar. Você pode até buscar a Deus. Esse é um bom princípio, buscar o eterno. Mas quando você busca da maneira errada, então você não encontra. Então isso que ele está dizendo. Todos vós que estáis cansados. Ou seja, eu vou te dar um conhecimento, eu vou te dar o caminho correto, eu vou te dar a linha, a estrada, o caminho que você deve seguir. Por isso ele fala assim, vinde a mim. Quem é que ele chama? Ele chama os que... E diz, os que estáis cansados. Cansado da mesmice. Cansado de buscar e não receber. Cansado de orar e não obter respostas. Cansado de fazer rituais religiosos e não receber nada por isso. Ou não ter nenhuma resposta. Cansado de andar no caminho da religião e não conseguir, não obter nenhuma resposta, nenhum tipo de sucesso. Aí o texto diz, então o texto disse assim, ó, o texto fala assim, cansados e sobrecarregados, são duas coisas diferentes, são dois grupos diferentes. A pessoa pode estar experimentando ou cansaço ou estar sobrecarregado, ou as duas coisas na mesma pessoa. Vamos lá. Cansado de buscar em religião, buscar no legalismo da religião, que era o caso dos fariseus, o caso dos saduceus, o caso dos escribas daqueles dias, daquela época. Homens que praticavam a religião, esqueciam do Deus vivo, o Deus criador dos céus e da terra. Davam mais valores aos ritos religiosos do que a presença do Eterno. Então, cansado de orar e não ter resposta, de participar de ritos religiosos e continuar vazio e frio, e sem nenhum sentimento, e não receber as promessas do Eterno. Cansado. E sobrecarregado é porque naqueles dias o legalismo praticado pelos fariseus, escribas e etc., era um legalismo que punha jugo, que punha peso, que punha fardo, que punha cansaço, porque era muito comum, ainda o é, ainda tem muitos lugares assim. Então, eles colocavam peso nas pessoas, e Yeshua adverte quanto a isso, porque ele diz, ai dos fariseus e escribas, que põem peso, legalismo para as pessoas carregarem, e eles não conseguem carregar nem com um dedinho. Ou seja, para eles não fazem o que eles estão falando. Isso é legalismo, isso é uma religião que oprime. Deus não quer oprimir, Deus nunca quis oprimir ninguém. O Eterno é o Deus da salvação, é o Deus da bênção, é o Deus que entende a fraqueza humana, mas Ele também envia o Espírito dele, Ruach HaKodesh, para ajudar nos momentos de fraqueza, para exatamente nesses momentos mais críticos e difíceis, o Espírito de Deus, o Ruach HaKodesh, ajudar as pessoas a permanecerem com a vida digna de um servo ou uma serva de Deus. Ok? E aí o texto diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Você tem que lembrar que Yeshua, ele vai refletir a bênção dele, a bênção de Deus, vai refletir no mundo físico, aonde que nós estamos fisicamente, carnalmente estamos. Mas Yeshua veio com a missão, primeira coisa,
para tirar o fardo, o cansaço e a fadiga e o peso espiritual. O trabalho de Yeshua é espiritual e posteriormente irá refletir fisicamente no mundo dos homens. Mas a primeira coisa, o primeiro trabalho é espiritual. E Yeshua veio aproximar Deus dos homens e os homens de Deus. Ele veio fazer a ligação, ele veio fazer a ponte que liga o homem a Deus e Deus ao homem. Então a primeira coisa é a questão espiritual e posteriormente as questões físicas. Então quando ele fala, vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, ele está falando de coisas espirituais. Porque, não sei se você sabe, as questões espirituais, elas estão em primeiro lugar. E posteriormente, as questões físicas, tá? Por isso, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Buscar Deus e o seu reino, o reino dele. E as outras coisas serão acrescentadas. Assim está escrito. Aí o texto diz assim, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados. Aí o texto diz, e eu vos aliviarei. A promessa de receber o alívio é para quem vai até ele. Então a primeira lição que eu quero que você aprenda, para você ir até ele, você tem que abrir mão de você. Porque quem perder a sua vida, achará. Percebeu aí? Quando você abre mão de você, o que o senhor está dizendo, Rabino? Eu estou dizendo que quando você abre mão de você, é porque você está cansado do seu caminho. Você está cansado de ouvir as pessoas. Mas agora você quer uma mudança. Você quer um outro caminho. Você quer uma outra direção. Você quer um outro nível de entendimento. Portanto, fica entendido que quando você vai até a ele, você abre mão do seu caminho. Você abre mão do seu acho, do seu penso, do seu querer e etc. Então você vai perder a sua vida para ganhar a sua vida ou a sua alma, tá certo? E aí o texto diz assim, eu vos aliviarei. Então a promessa de receber alívio não é através de oração, não. É através de ir até o mestre. Percebeu aí? Então você que vai até o mestre, você recebe alívio. Por isso que alguém chega e pede uma oração. Você faz uma oração, a pessoa ficou bem, ficou tranquila, ficou tudo resolvido, ficou feliz, está até leve. Ah, eu estou sentindo leve. Ela vai embora. Aí no outro dia, ela fala, não, ora de novo para mim, porque eu estou fardo, eu estou pesado, eu estou mal, eu estou isso. Sabe esse tipo de pessoa? É aquele crente que fica crente 6 horas. 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Todo dia 6 horas por mim. Ele é chamado de crente 6 horas. Sabe por que ele é assim? Porque ele só quer receber o alívio, mas ele não quer andar com o mestre. E você, quando vai andar com o mestre, você recebe o alívio. Eu quero citar, eu não vou entrar no texto, mas eu vou citar uma coisa maravilhosa para você. A Bíblia fala o seguinte, que Yeshua orou por 10 leprosos. Os leprosos pediram a ele misericórdia. E ele disse, não, então tá bom, vocês vá até o sacerdote, se apresente a ele, leve uma oferta até a ele, e vocês ficarão curados, tá bom? Aí eles foram, saiu correndo, Yeshua não orou, não fez nada, eles saíram ali, os 10. E a Bíblia afirma que no meio do caminho eles ficaram curados. E por que eles ficaram curados sem receber uma oração? Porque eles tiveram uma atitude de obediência. Eles acolheram a palavra no coração e andaram em cima da palavra. Eles pegaram o Logos e transformaram o Logos. Deixou o Espírito de Deus transformar o Logos em rema dentro do coração deles. E eles receberam a cura. E a Bíblia afirma que só um voltou para agradecer. Mas tudo bem, porque é só 10% que volta. Mas a Bíblia, só 10% volta para Deus. Nos 90% você fica com ele. Você está entendendo? Está entendendo como é que funciona a palavra de Deus? Só que a gente lê e não entende. Mas voltando ao nosso texto, você quando coloca a palavra de Deus em prática, ela
tem resultado na sua vida, ela te mostra resultado. E o texto sagrado diz assim: vinde a mim e eu vos aliviarei. Então quando você vai a ele, você nega a si mesmo. Porque para chegar nele, você tem que ir de coração de verdade. Você tem que ir por inteiro, você não pode ir à metade. Por isso tem tanta gente na congregação e nem todos recebem o milagre. O marido não converteu, a filha não converteu, o filho não converteu, a esposa não converteu. Assim, tanta gente que deveria já estar nos caminhos de Deus e não converteram. Porque quem foi, não foi de verdade, não foi por inteiro, não foi 100%. Eu sempre digo e quero que você entenda, e não fique triste não, mas você se alegre porque Deus está te dando a oportunidade de ouvir. Tem muita gente que entregou o coração para Deus, mas a língua ainda não. A língua ainda é do maligno, porque fala mal, deseja mal, né? Tem muita gente que entregou o coração para Deus, a boca para Deus, mas o bolso ainda não converteu não. O bolso ainda o inimigo está trabalhando. E aí ele é contra dízimo, contra oferta, contra ajuda, ele não ajuda ninguém, ele não faz nada, aí só fica em aperto financeiro. Porque todo aperto financeiro tem base no dízimo, viu? Nas ofertas, tá bom? Você tem que aprender isso, tá bom? Você tem que aprender e nós vamos te ensinar, tá bom? Daqui uns dias nós estaremos falando sobre isso, abrindo o jogo mesmo, vamos abrir a Bíblia e vamos falar de verdade. Ah, Bino, mas dói quando o senhor fala assim, é para doer, para machucar, para ferir, mas também é para mudar de vida, né? Se não mudar de vida, meu irmão, não adianta, viu, minha irmã? Se não mudar de vida, não resolve não, fica igual esses aqui, ó, cansado, sobrecarregado, não muda, fica só cansado, sobrecarregado. O sujeito mora em Israel, tem a palavra de Deus, tem as promessas de Deus, é da nação de Israel, são judeus e não conseguem desfrutar do melhor de Deus. O que eles tinham? Eles estavam cansados e sobrecarregados. Estavam dando ouvidos a pessoas em vez de dar ouvido à palavra de Deus. Buscavam conselhos entre os homens, mas não buscavam os conselhos de Deus. E aí, todo cansado, por que ele está cansado? Porque ele está sobrecarregado. Porque ele está sob jugo de pessoas. Ele está sob a religião, que está trazendo fardo, peso, cansaço, mentira, engano sobre ele. E aí Yeshua diz: eu vos aliviarei. Imagina uma pessoa cansada sentir um alívio. Imagina uma pessoa cansada sentir uma pessoa sobrecarregada, alguém chega e tira o peso, o fardo de cima dela. Imagina que alívio, que coisa maravilhosa. Então Yeshua dá em cima do chamado, porque ele chama, vinde a mim, em cima do chamado ele dá o alívio. Porque ele nunca vai deixar você de mão vazia. Ele nunca vai deixar você sem receber as promessas de Deus, porque Ele é a resposta de promessas, Ele é a resposta de Deus para a sua vida. Está entendendo isso? Está pegando a mensagem? Aí o texto diz assim, ó: tomai sobre vós o meu jugo. E aqui eu quero usar uma coisa maravilhosa, porque o texto diz assim, ó: tomai sobre vós. Sobre vós quer dizer sobre a pessoa. Então Yeshua, ele vai usar uma linguagem de agricultura, que naqueles dias a agricultura era muito, não é como hoje, né? Um pouco diferente. Mas naqueles dias eles pegavam os animais para arar a terra, para passar o arado, né, na terra. Eles usavam os animais para uma diversidade de coisas, né? Então, como era feito? Eu não sei como é feito em alguns lugares, mas nós estamos falando da Bíblia, do texto bíblico, vamos falar da cultura judaica. Pois bem, eles colocavam, quando ia fazer o trabalho, né, de arar a terra, de carregar, de puxar alguma coisa, né, que ia transportar para uma cidade, usava os animais. Então eles colocavam o boi, que era o boi mais experiente, o boi que sabia, o boi que era experimentado, né? Eles colocavam o boi do lado direito. Esse boi era o boi que sabia o que o dono da plantação, ou o dono dele, daquele animal, daquele boi, ele colocava aquele boi experiente do lado direito. E do lado esquerdo, ele colocava o boi novo. O boi que não sabia nada,
O boi que apenas cresceu e se tornou um boi, se tornou um animal grande e forte. Pronto. Aí ele colocava do lado esquerdo. E caso precisasse, ele colocava os outros bois atrás. De modo que o boi mais experiente, o boi mais sábio, o boi manso, o boi tranquilo, aquele que era mais capaz, ficava do lado direito. Então é incrível isso, porque Yeshua fala assim: tomai sobre vós o meu jugo. Então ele está dizendo o seguinte: eu serei o boi da direita. Yeshua está dizendo assim: eu serei o boi da direita. Engraçado que ele usa a expressão, ele usa o animal boi, que é exatamente um dos animais que ele tipifica. Porque o Evangelho de Mateus tipifica Yeshua como o rei, o leão. Mas Marcos é o animal boi. E se você parar para pensar por um minuto, o boi você aproveita tudo. O boi você come até a canela do boi e come. Tudo do boi serve. Eles usam até o chifre do boi para enfeitar. Sei lá, tem gente de todo tipo, né? Mas usam. Então o boi, ele serve para tudo. O boi tipifica o servo de Deus. Então, no Evangelho de Marcos, Yeshua é visto como servo de Deus. O boi que serve a Deus, que veio à terra para servir, tanto a Deus como os homens. Então o texto sagrado diz o seguinte: olha, eu serei o boi da direita. Mas você não sabe nada, porque você está vindo a mim, você está carregado, você está sobrecarregado, você está cansado, você está fadigado, você está preso na cultura religiosa, você está preso em uma série de coisas. Mas eu serei o boi da direita, e você será o boi da esquerda, ou seja, eu vou te ensinar, eu vou caminhar ao seu lado, estarei contigo, não te deixarei órfão. Olha, eu vou estar todos os dias da sua vida com você. Você vai andar comigo. Por isso ele diz: tomai o meu jugo. Por isso que ele diz: venha, fique comigo, tomai o meu jugo. Ou seja, o jugo, irmãos, era algo que prendia um animal e prendia o outro. O jugo não era individual, o jugo era junto. Era uma única peça que prendia os dois animais, ligavam um animal ao outro. Quando ele fala tomai o meu jugo, ele está dizendo assim: o que serve para mim serve para você, o que está em mim, que é o Espírito Santo, vai estar em você, a minha palavra que está em mim vai estar em você, a direção que Deus me dá vai estar em você, a comunhão que eu tenho com Deus vai estar com você, o amor que eu tenho com Deus vai estar com você, o meu coração vai ser com você. Entendeu isso? Ele está dizendo: tudo que é meu, tudo que pertence a mim, você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com quem? Com quem está à sua direita. E que incrível que é! Que lado que você está dele? Do lado esquerdo. Sabe por que do lado esquerdo? Porque ele aprendeu a te amar. Ele colocou você do lado esquerdo. Por que lado esquerdo, Rabina? Porque é o lado do coração. Ele colocou você do lado do coração dele. Mas ele sabe que você é um pecador, que você erra, que você peca, que você falha. Ele é santo, ele é puro, ele é maravilhoso, mas ele ainda assim te considera, porque ele é humilde de coração. Ele é humilde para mudar a sua vida. Ele mesmo olhando para você como um pecador, como o cheiro, o pecado que fede as narinas do Pai, ele olha para você e fala: não. Eu vou mudar a sua vida e você receberá o perfume de Deus. Você será transformado, porque você está do meu lado esquerdo. Então ele é aquele servo, aquele boi do lado direito, e você se torna um boi do lado esquerdo. Por que boi, Rabino? Porque boi serve. E não é ovelha? Não, aqui não é ovelha não. Para sentir o alívio tem que ser boi, porque boi serve a Deus. Quem não serve a Deus está cansado e sobrecarregado. Por isso que você encontra um monte de pessoas que frequentam uma congregação, uma igreja, e depois desvia, abandona. Depois deixa. Por quê? Porque ele está cansado e sobrecarregado. Porque ele não entregou de verdade. Ele não se tornou um boi. Ele não se tornou um boi. Ele não se tornou um servo de Deus. Porque para receber o reino de Deus tem que ser servo.
Portanto, se torne servo de Deus. Aí ele diz, tomai o meu jugo. Entendeu agora o que é o jugo? Entendeu a questão do boi da direita? O boi mais experiente, mais sábio, que sabe o que o dono dele quer. Aí ele diz, tomai sobre vós o meu jugo. O meu jugo. E depois ele diz uma coisa, você tem que tomar o jugo dele. Presta atenção, primeira coisa, você tem que ir até ele. Você tem que negar a si mesmo. Segunda coisa, eu vou numerar para profetizar a bênção de Deus na sua vida. Primeira coisa é ir até ele. Vinde a mim quer dizer, você não tem opção. Ou você vai até ele ou não. Ou você é mero religioso, frequentador de igreja. Mas vai chegar o dia que a religião não vai poder te ajudar, não vai poder te salvar. Igual o caso que está acontecendo desse vírus aí. Vai chegar o dia que a religião não vai poder fazer nada. Mas quando você vai a ele, ele te alivia, que é promessa. É promessa quando você vai a ele, tá bom? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará. Está escrito na palavra de Deus. Grafetai, tá bom? Aí o texto diz assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Então você tem que ir até ele, tomar o jugo, segunda coisa, ó, ir até ele primeiro. 2, tomar o jugo. Terceira coisa, aprender de mim, aprender dele, do Salvador, da palavra, do texto bíblico. Você tem que aprender. Se você não aprender, você é um servo mau, servo ruim, tá bom? Servo furreca, tá? Tem que aprender. Então, aprender de mim. Depois diz, porque sou manso. Então, você tem que ser manso também. Do jeito que o boi da direita é, o boi da esquerda tem que ser. Do jeito que o boi da direita é, o boi da esquerda tem que se tornar. Porque o boi da esquerda, ele é novo, ele cresceu, ele é forte, mas ele é bruto, ele é ignorante, ele não sabe, ele não entende. Ele tem força, mas não tem cabeça boa. Então, por isso que ele é colocado do lado esquerdo, para aprender com o boi da direita. Que o boi experiente, o boi sábio, o boi que agrada a Deus, o boi que tem o coração voltado para Deus. Está percebendo aí? Viu que o servo de Deus, está vendo? A palavra boi, que tipifica Yeshua no livro de Marcos, significa servo. Então, você tem que ser um boi servo. Você tem que ter força, mas a sua força é para servir a Deus. Você tem que ter saúde, mas sua saúde é para servir a Deus. Não é para dar coice em ninguém não, porque o boi não dá coice não. Quem dá coice é cavalo, é jumento. Tá bom? Aprendeu aí? Tá bom? Quem dá coice é cabrito, é bode. Bode dá coice, tá? Então o texto sagrado diz assim, ó, tomai o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso. Então você tem que se tornar manso, tá? Imitar o boi da direita. Depois ele diz, humilde de coração, porque ele considera o boi da esquerda, ele considera você, então ele é humilde de coração. Ele viu que em você, muitos, nem a família respeita. Muitos não têm amigos sinceros e verdadeiros, mas o boi da direita te considera o servo, né? Aprendei de mim, porque sou humilde de coração. Aí agora vem a promessa. Então você entrou em 5 mistérios. Você entrou em 5 princípios de Deus. Eu não vou falar da Torá, não vou falar de outras coisas não, eu vou ficar só aqui, tá bom? Você entrou em 5 princípios divinos. Aí o texto diz assim, ó, e achareis descanso. Então aquilo que você estava cansado, sobrecarregado, você vai achar. Sabe por que você vai achar? Porque você passou pela porta das ovelhas. Você passou e entrou. Você entrou naquilo que Davi fala no Salmo 23. Pastagens verdes, verdes pastos e água tranquila. Água fresca, tranquila, água boa, de qualidade. Tá bom? Aí o texto diz assim, ó. E achareis descanso. Para quem que você vai achar descanso? Para a sua alma. Você não vai ter ideia de conflito, você não vai ter ideia perturbadora, você não vai ter ideia de cansaço, você não vai ter aquela sensação que você não serve a Deus, que você não faz nada para o Criador, que você não vai ter esses ataques do inimigo. Pelo contrário, você vai estar em paz, porque você é um servo. Porque a promessa de Deus é a promessa que você é um servo. E quem serve tem alívio na alma, tem paz. Aí ele diz, e achará descanso para a sua alma. Verso 30, porque o meu jugo
O meu jugo, aquele instrumento que liga o animal ao outro. O meu jugo é o quê? Suave. Sabe por que o meu jugo é suave? Talvez você nunca tenha escutado isso na sua vida. Eu quero lhe abençoar ainda mais ainda. Por que ele diz o meu jugo é suave? É porque quando ele fala tomai do meu jugo, ele fala assim, entra debaixo do meu jugo. Mas quem vai carregar o jugo sou eu. Você não vai carregar não. Você vai ficar só com um pouquinho. Você só vai me ajudar. Porque na verdade a maior obra quem faz sou eu. Então o jugo é meu. Quando ele fala tomai o meu jugo, ele está dizendo o seguinte, você vai carregar um pouquinho. Você vai carregar a parte mais leve. Porque a parte pesada é minha. Ou seja, a cruz do Calvário, quem vai pagar o preço sou eu. Quem vai suportar as dores sou eu. Quem vai suportar as chicotadas sou eu. As chibatadas sou eu. Quem vai tomar os açoites sou eu. Quem vai para a cruz sou eu. Quem vai ter os pregos nos braços, nos pés sou eu. Quem vai experimentar a lança furando o lado sou eu. Você vai passar por situações, claro, você vai ter alguma coisa, sim vai ter, mas o maior fardo é meu, o maior peso é meu, a maior fadiga ela é minha, porque eu sou o boi da direita, o servo da direita, eu sou aquele que serve e eu vou servir quem está à minha esquerda, porque ele vai aprender de mim. Aí o texto diz, o meu jugo é suave. Porque para você eu vou aliviar o peso, vou aliviar o cansaço, vou aliviar, você vai sentir tranquilidade, você vai sentir paz, você vai ficar em paz, você vai sentir o quê? Você vai sentir descanso, alívio para a sua alma, tá bom? Então o meu fardo é leve, porque eu carrego a maior parte, você vai ficar com um pouquinho só, tá bom? Essa que é a promessa. Aí o texto diz, e o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Porque eu que vou suportar as dores e eu que vou carregar toda dificuldade. Porque está escrito assim, ó, quem deu crédito à nossa pregação e a quem foi revelado o braço forte do Senhor, pois foi subindo como raiz de uma terra seca, nele não havia formosura, porque está escrito assim, ó, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras, por suas dores, por aquilo que ele sofreu, isso nos traz a shalom, a paz, a bênção e o alívio. Ok? Abençoado? Glória a Deus? Pois bem, meus irmãos, então esse é um texto que eu queria dividir com vocês, mas eu queria dividir antes, nós vamos falar algumas coisas maravilhosas, tá bom? Nós vamos entrar nos mistérios profundos aqui sobre a palavra do Senhor. Nós vamos, essa semana que vem agora, esses dias para frente, são dias de Pêssar, estaremos falando sobre Pêssar e estaremos em nome do Senhor trazendo revelações poderosas sobre textos maravilhosos, estaremos desfrutando da palavra de Deus, estaremos anunciando o reino do Senhor de maneira poderosa, versículos maravilhosos, e eu quero dividir esse conhecimento com você. Portanto, fica o meu convite e eu quero ainda dividir mais um texto com você, que ele fala sobre Timóteo, né? Timóteo, 2 Timóteo 3,16 fala assim, porque toda a palavra de Deus, toda a palavra é inspirada por Deus. Então toda a palavra, de Gênesis a Apocalipse. Então eu não posso desconsiderar nada, pelo contrário, eu tenho que considerar a palavra, eu tenho que aprender, e se tiver em Gênesis, se tiver em Êxodo, se tiver em Levítico, Número, Deuteronômio, se estiver em Salmos, se estiver em Apocalipse, se estiver em Marcos, Lucas, João, aonde estiver a palavra, e eu olhar e entender aquele texto, eu quero que a minha vida seja mudada e transformada. Eu quero tirar o texto Logos e transformá-lo em texto Rema para a minha vida. Logos é a palavra de conhecimento, é a palavra de sabedoria, é a palavra do saber, é a palavra que está escrita. E Rema é a palavra quando você põe ela em prática, quando você vive ela, quando ela passa a fazer sentido para você, quando ela tem poder de mudar a sua vida. Então ela deixou as páginas de Logos e transformou em rema dentro da sua vida, do seu coração. É quando o Espírito Santo pega aquela palavra e aquela promessa de Deus, ela tchum, aí você, opa, é essa palavra. Aí sua vida começa a mudar. Então, o que muda a vida? É o conhecimento, mas eu tenho que ter esse conhecimento, Logos, se transformando em rema na minha vida.
tá bom? Então Deus abençoe, fique em paz, que a Shalom do Eterno seja sobre a tua vida, tá bom? Estudando a Bíblia, percebendo tantas coisas, tantas maravilhas, né, ao longo dos anos, eu vi que existem mais de 8.000 promessas, na Bíblia Sagrada. Promessas de Deus para quem serve a Ele. Isto é 100% das promessas de Deus, mais de 8.000 promessas. Pois bem, eu descobri também que isso está num nível altíssimo de conhecimento, assim, 100% das promessas de Deus, e muitas pessoas, algumas pessoas no mundo, no planeta Terra, ao longo dos anos e hoje nos nossos dias, foram despertadas, essas pessoas foram despertadas para esse conhecimento, para esse nível de entendimento. Mas eu descobri que essas pessoas foram despertadas e o número é assustador. E apenas 1% da população mundial foi despertada para este conhecimento, para esta habilidade de entendimento. Então, 1%, apenas 1%. Então eu quero lhe ajudar a entender, a conhecer e a chegar nesse entendimento, nessa sabedoria. Então nós estaremos fazendo coisas maravilhosas, dividindo conhecimento maravilhoso a respeito deste assunto. Daqui uns dias, tá bom? Estaremos dividindo este conhecimento, ok? Então eu quero lhe ajudar com esse entendimento, abrir o seu entendimento, a sua mente, como esse texto que nós vimos hoje. Parece ser um texto simples e o é, mas quando você conhece, porque antes de conhecer, né, a gente acha que é só um texto simples que está ali, mas ele tem uma profundidade extraordinária de conhecimento, ok? Então Deus abençoe, fica aqui o meu abraço, o meu carinho, que a Shalom do Eterno seja sobre a tua vida e que Deus te abençoe, tá bom? Então Shalom, Shalom, tchau, tchau, bye, bye, lehitraot, tchau, tchau, Shalom.